Mateus 26, do 36 ao 39. Vamos ler de novo? Diz assim, ó. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Só até aqui. Já vai fazer mais ou menos um mês que a gente está falando sobre Jesus aqui na igreja. Nós falamos que Jesus é o remédio para uma igreja em perigo. Nós falamos que Jesus é tudo que um pecador precisa. Nós falamos que a cruz de Jesus foi em nosso favor. Nós falamos muitas coisas acerca de Jesus, da pessoa e da obra dele. E aí eu falei alguns domingos atrás aqui na igreja que eu poderia passar longos anos aqui, todo domingo pregando sobre Jesus, e eu nunca me sentiria cansado, porque Jesus é tudo que há. A gente cantou aqui, Jesus é tudo que há. Eu poderia pregar aqui na China, na África, numa tribo indígena, sobre Jesus, a mesma pregação, e seria tão importante quanto, porque Jesus é tudo que há. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o cabeça da igreja, ele é o motivo da igreja. A igreja só existe por causa dele. Mas é interessante que a cada domingo que a gente estuda, algo novo a gente descobre, uma verdade nova a gente aprende, e a gente começa a descobrir que o mistério de Jesus é tão grande, que Jesus é tão belo, tão profundo, que ainda que a gente fique 30, 50 anos na igreja, lendo, estudando, ouvindo pregação sobre Jesus, a gente não consegue atingir a total beleza de Jesus. Ainda vai faltar muito, e graças a Deus que na eternidade nós teremos tempo de contemplar a glória, a beleza, a santidade, a pureza de Jesus e aprender pela eternidade com Ele. Mas é disso que eu queria meditar um pouco nessa noite, mais um pouco sobre Jesus, sendo que hoje, com base nesse texto, eu quero meditar sobre como Jesus lidou no momento de dificuldade, como Jesus se portou, qual foi a atitude de Jesus, ou quais foram as atitudes de Jesus no momento de luta. Nós estamos vivendo um momento difícil na nossa vida, cada um dentro da sua particularidade. A família do nosso irmão Luiz, agora, há pouco tempo, essa semana, perdeu um ente querido. Mas, de uma forma geral, nós estamos vivendo uma pandemia. Pessoas estão perdendo seu emprego, pessoas estão falindo, perdendo o seu comércio, a sua empresa, pessoas estão perdendo sua vida, pessoas estão perdendo sua saúde e até mesmo sua psique. Tem gente que está tanto tempo trancado dentro de casa, que está perdendo mesmo o controle sobre si, depressão, ansiedade. Nós vivemos um momento difícil. E esse texto que a gente leu é um texto em que Jesus, às vezes a gente passa muito batido por ele e não percebe que Jesus diz primeiro: assentai-vos aqui comigo que eu vou ali orar. Aí ele diz que começou o texto ali no finalzinho a entristecer-se e a ficar muito angustiado. E nos versículos seguintes, ele vira para os discípulos e diz assim: olha, fica aqui comigo porque eu estou profundamente triste até a morte. Esse texto, depois vocês leiam ele todo, eu não estou lendo ele todo, diz que Jesus chega ao ponto de transpirar sangue, de tão angustiado e aflito que ele estava. Então, vamos ver como Jesus lidou com os problemas que ele enfrentou. Primeira coisa que eu destaquei aqui é que Jesus viveu a tribulação. Jesus viveu, Jesus encarou, Jesus enfrentou a tribulação. Jesus está passando num dos piores momentos da sua vida, esse período do Getsêmani. São horas antes dele ser traído, crucificado, xingado, açoitado, vendido, abandonado. Horas antes, Jesus sabia que tudo isso estava prestes a acontecer. E aí Jesus encara. Ele encara essa situação, ele vive essa situação. Você pensa, Jesus está prestes a pagar por coisas que ele não fez. Semana passada a gente falou sobre isso aqui. A cruz era nossa, os pecados eram nossos, a condenação era nossa, e tudo aquilo que Jesus passou foi por mim e por você. Então você pensa, se eu e você
quando estamos certos e somos acusados de alguma coisa, ou até pagamos por alguma coisa que não foi culpa nossa, se a gente fica extremamente revoltado, chateado, você imagina como é que estava a alma de Jesus, sendo 100% homem, como ele era também, como era Deus. Jesus estava muito chateado. Não dá para a gente, como é que eu vou dizer, mensurar o sofrimento de Jesus, porque é um justo sofrendo por injustos, é um santo pagando por pecadores, é alguém que não fez nada de errado, indo à cruz, passando pelos piores momentos, simplesmente por amar a mim e a você. Então Jesus, ele enfrentou a sua dor. Isaías 53:5 diz assim: mas ele, Jesus, foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Diferente de muitos, hoje em dia, que preferem esconder sua dor, varrer seus problemas para debaixo do tapete, ou fingir que nada está acontecendo. Tem gente também que acha que porque virou crente, não vai passar mais problema nenhum na vida. Diferente desse povo, Jesus disse: olha, eu estou angustiado, eu estou triste, a minha alma está aflita até a morte, fiquem aqui, orem comigo. Jesus, irmãos, o Filho de Deus, ele teve hombridade, ele foi homem, literalmente, de dizer: olha, o negócio está complicado. Então hoje, é muito estranho que filhos de Deus, crentes, homens e mulheres, independente de quem sejam, quando se deparam com uma situação difícil, eles tentam sair pela tangente, tentam dar uma desculpa, sabe? Por isso que eu sempre digo aqui, quando eu estou fazendo um velório, ou quando eu estou conversando com um irmão que está passando por uma situação difícil, eu digo: meu irmão, pode chorar mesmo, pode chorar, pode lamentar, pode se entristecer, você não pode perder sua fé, você não pode culpar a Deus, você não pode se rebelar contra Deus, mas chore, clame, peça, jejue, implore a Deus, viva o seu momento. Essa ideia de que existe super crentes, isso é uma ideia absurda. Se nem o próprio Filho de Deus ignorou e foi livre de momentos difíceis, por que eu e você seríamos? Então, a primeira coisa, Jesus enfrentou. Isso é muito comum, irmãos. Nós vivemos numa sociedade hoje muito humanista, onde o homem é o todo-poderoso, o homem é dono de si, dono do seu futuro, dono do seu destino. Então, para um homem hoje, todo cheio de si, reconhecer que ele é fraco, que ele é pecador, que ele sente dor, que ele sente tristeza, que ele sente solidão, que ele se sente aflito, que ele se sente angustiado, ninguém quer reconhecer isso, ninguém quer. E infelizmente isso invadiu a igreja evangélica também. E aí está cheio de crente super poderoso. Mas calma aí, os homens e mulheres de Deus na Bíblia passaram por momentos de fraqueza. Elias passou por momentos de fraqueza, Davi passou por momentos de fraqueza, Moisés, Abraão, quantos mais eu vou citar aqui? Isaac. Todos os homens e mulheres de Deus passaram por momentos difíceis. Então Jesus entendeu que essa carne é fraca, ela é miserável e ela é pecadora. Jesus sofreu dor, fome, sede, foi traído, foi abandonado, foi judiado. Jesus sofreu tudo e agora ele está prestes a sofrer a maior de todas as nossas fraquezas. Ele vai morrer na cruz do Calvário. Ele vai literalmente morrer. Olha que coisa interessante. Há poucos dias atrás aqui, eu falei acerca de sermos alegres. A gente falou, né? Os que saem semeando e chorando, voltarão com alegria, com os seus feixes, beleza. E eu disse que o crente tem que ser alegre. Mas percebe uma coisa, não há um relato na Bíblia, de Jesus sorrindo, contando piada e gargalhando, não há um. Mas há vários relatos de Jesus chorando na Bíblia. E hoje, o que nos ensina é o contrário. Não, irmão, não pode chorar não, engole o choro. Tem que ser sempre forte, sempre alegre. É claro que a alegria é a marca de um cristão, mas o choro também é. Não pode chorar, finge que está tudo bem. Isso é uma mentira, irmãos. Jesus chorou no túmulo de Lázaro, Jesus chorou no momento que entrava em Jerusalém. Há vários relatos de Jesus chorando, há vários relatos de Jesus se compadecendo, ficando com o coração apertado diante de leprosos, de mendigos, de prostitutas, de aleijados. E aí hoje a igreja evangélica diz para a gente: não chora não, você tem que ser super crente,
Meu irmão, é melhor chorar aos pés da cruz do que viver uma mentira. Então, em nossas noites escuras, em nossos dias de aflição, de tristeza, de luto, de dor, devemos fazer como Jesus. Devemos encarar as nossas tribulações, encarar as nossas lutas, confiando sempre em Deus Todo-Poderoso. Foi isso que Jesus nos ensinou. Não nos ensinou a fugir, não nos ensinou a ignorar, não nos ensinou a fingir que está tudo bem. Não foi isso. Jesus clamou, dobrou o seu joelho e orou ao Deus Todo-Poderoso. Então, a primeira aplicação é essa: enfrente sua dor, viva a sua dor, encare a sua dor. Não tem outra solução. Segunda, Jesus também não escondeu sua dor. Ele não só viveu, como ele também compartilhou. Ele vira para os seus discípulos e diz: olha, a minha alma está profundamente triste. Ficai aqui e vigiai comigo. Por 2 vezes ele pede para os discípulos ficar com ele. Ele chega no jardim com todos, com os 12. Aí ele pede que 9 fiquem na entrada do jardim orando, e ele leva Pedro, Tiago e João com ele, e lá ele diz de novo: fiquem aqui, orem, porque eu estou angustiado. Jesus sempre foi honesto e sincero nas suas pregações, sempre. Mas se você for ler a Bíblia com calma, você vai perceber que algumas coisas e algumas verdades, Jesus só falava com alguns homens, com os discípulos, e às vezes com um grupo menor ainda. Tiago, João e Pedro era esse grupo menor. Lá no Monte da Transfiguração, Jesus só levou 3, Pedro, Tiago e João, os mesmos que estão aqui agora. E é engraçado que eles dormiram lá, e aí eles acordam e dizem: Moisés está aqui, Elias está aqui, Jesus também. Aí eles acordam e querem fazer barraca para Moisés e Elias dormir na barraca. Aqui eles dormiram também. Mas Jesus tinha um grupo mais achegado com quem ele contava. Jesus compartilha sua dor, seu luto, sua tristeza com os que estavam à sua volta. Daniel tinha amigos, Davi tinha Jonatas, Paulo tinham vários cooperadores que faziam a obra juntamente com ele. Deus não nos fez, irmãos, para vivermos sozinhos. A luta é nossa. Cada um tem a sua luta, a sua tribulação, a sua cruz. Cada um tem as suas dificuldades. Mas Deus usa e pode usar irmãos para que juntos possamos caminhar. Jesus sabia, irmãos, que os homens iam dormir. Jesus sabia. Jesus sabia que eles eram fracos, falhos, que eles não iam ajudar em nada. Pelo contrário, Jesus diz: olha, é a 3ª vez que eu pego vocês dormindo. Vocês não conseguem nem orar meia horinha. Mas ainda assim, Jesus disse: fiquem aqui, fiquem comigo. Aí você pensa, se o Filho de Deus contou com irmãos em Cristo, nesse momento de dor, mesmo sabendo que eles eram mais para lá do que para cá, por que nós vamos passar pelos vales sozinhos, pelas fornalhas sozinhos, pelos desertos sozinhos? É claro que em última instância, eu vou falar disso já, na última aplicação, é só Deus que nos ajuda. Mas durante a caminhada cristã, Deus usa, irmãos. Deus usa os nossos irmãos que estão à nossa volta para compartilhar conosco das nossas dores. Até porque, se você olhar à sua volta, há muitos irmãos aqui que já sofreram e ainda sofrem muitas dores. Então, nós podemos não só ajudar uns aos outros, como podemos também compartilhar e nos edificar mutuamente. Eu acho, é claro que a pregação, ela é poderosa, é ela que salva, é por meio da pregação que Jesus cura, que Jesus batiza, que Jesus derrama dons, é por meio da pregação que Jesus quebra o coração, faz um vaso novo. Mas eu acho que uma das formas também de sermos mais edificados no meio do corpo é olhando para a vida dos nossos irmãos e vendo quantas maravilhas Deus já fez na vida dos irmãos. Quantas curas, quantos milagres, quantos livramentos, quantas pessoas que passaram por perrengues infinitamente maiores do que o nosso e não esmoreceram, não abandonaram a fé, não foram embora da igreja, não largaram mão de Jesus. É uma das maneiras mais práticas de você ser edificado, é olhar para o lado e ver Deus refletido na vida dos irmãos e ver o que Deus tem feito no meio da comunidade. Porque às vezes a gente fica
tão fechado na nossa vida, que a gente fica, Deus não está fazendo nada, Deus não está falando nada, nada está acontecendo, tudo está ruim. Irmão, levanta um pouquinho a cabeça, respira fundo e olha em volta. Deus tem feito e continuará fazendo, até que venha nos buscar. Então Jesus encarou a sua dor e Jesus também compartilhou, ele não escondeu da sua dor, ele viveu essa dor juntamente com aqueles que estavam à sua volta. Então não devemos esconder nossa dor, mas também não precisamos passar por ela sozinhos. Deus pode e usa homens e mulheres, irmãos nossos, para nos ajudar a caminhar até que ele venha. Então a primeira, Jesus enfrentou. A segunda, Jesus não escondeu, Jesus compartilhou. Eu sempre gosto de fazer esse porém. Nós vivemos dias difíceis e às vezes até dentro da igreja tem algumas pessoas que não conseguem guardar muito bem um segredo, digamos assim. Então é claro que até na hora de compartilhar as nossas dores, a gente tem que ter um pouco de sabedoria, sim. Sim, Jesus teve sabedoria. Ele não saiu aos quatro cantos, dizendo para todo mundo, olha, estou aflito, estou angustiado até a morte. Jesus não saiu contando isso para todo mundo. Ele chamou um grupo em quem ele confiava e compartilhou. Então também, claro, não digo para você sair por aí anunciando aos quatro ventos, né? Tem um meme, mas que infelizmente deve ser verdade, até brincando com essa situação dentro da igreja. Uma irmã vira para outra e diz assim, fulana, como é que vai, tudo bem? Ela diz, olha, vai bem, mas faz o seguinte, ora pela minha vida, ora pela minha família. Aí aquela pessoa vira as costas, vai para o irmão e diz, ora para o fulano, que eu acho que o marido dela está indo embora. Mas calma aí, a irmã não falou nada disso, só pediu para orar por ela e pela família dela, você já está deduzindo que o marido está indo embora. Então a gente sabe que essas coisas acontecem, infelizmente essas coisas acontecem, mas a gente não deve, em hipótese alguma, achar que não pode contar com ninguém. O dia em que você achar que não pode contar com ninguém nessa igreja, eu te convido a repensar a sua estadia aqui na igreja. Porque se você não pode contar com ninguém daqui, se você não confia em ninguém aqui dessa igreja, se você olha para o lado e não vê ninguém como seu irmão, como sua irmã, alguém que possa te ajudar, te abraçar, chorar com você, orar por você, se você não vê ninguém assim, não tem sentido de você estar aqui. Não tem sentido. Se até o pessoal do clube, do futebol, da academia, cria laços, cria amizade, como é que nós dentro da igreja não vamos ser uma família? Repito, é claro, às vezes a gente tem mais afinidade com uns, com outros, é normal. Mas se você não conseguir olhar em volta e não tem ninguém que você possa dizer, irmão, ora pela minha vida, irmão, senta aqui, vamos conversar, irmão, vamos caminhar junto, vamos passear, vamos comer uma pizza, você tem que rever. Ou você precisa estreitar os laços na sua família cristã, ou você precisa dizer, Deus, me leva para uma outra igreja, porque aqui eu não tenho ninguém. Então, é duro falar isso como pastor, mas é verdade. Você não deve, ou pelo menos não deveria, caminhar sozinho na vida cristã. Vamos lá, terceira e última. Jesus encarou sua dor, compartilhou sua dor, e Jesus, por último, buscou socorro no Pai. O texto termina dizendo assim, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai. Está ali no 39. Prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu Pai. Jesus encarou sua dor, compartilhou sua dor com os discípulos, mas Jesus sabia que em último lugar, ele deveria correr para os braços do Pai. Jesus sabia que enfrentar a dor fazia parte, compartilhar a dor faz parte, mas se Deus não estiver no barco, se Deus não estiver à frente, se a nossa esperança, se a nossa confiança, se a nossa fé não estiver depositada em Deus, não adianta, irmãos, encarar, não adianta compartilhar, se você não continuar como Jesus fez e terminar orando, meu Pai. E aí é uma das orações mais belas, que também refuta muitas orações que são feitas hoje em dia. Jesus diz, Pai, o negócio está feio, se possível, passa de mim esse cálice, porque vai ser feio o negócio. E aí ele termina dizendo, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Essa oração é perfeita.
é perfeita, porque Jesus reconheceu que a humanidade é fraca, é pecadora, que o corpo humano, ele é frágil, ele é acometido de dor, de aflição, de tristeza, de angústia, de depressão. Jesus percebeu isso, mas ele percebeu que tinha pessoas com quem ele podia contar, mas que acima de tudo tinha um Pai, que a vontade era boa, perfeita e agradável, independente do que ele estivesse vivendo. Ele ia morrer, irmãos, ser traído, abandonado, xingado, cuspido, zombado. E aí ele diz: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Engraçado que Jesus percebeu algo que eu e você e que os discípulos demoram muito para perceber. Se os discípulos entendessem o quão fraco nós somos, eles estavam orando ininterruptamente e não dormindo. Jesus percebeu que, embora fosse 100% homem, a carne humana na qual ele estava, ela era extremamente frágil e que ele ia passar por maus momentos. E aí Jesus corre para orar, ora insistentemente. E aí, de novo, fazendo um paralelo, os discípulos estão dormindo. Isso acontece com a gente também. Às vezes a gente está passando por uma dificuldade tremenda, estamos dormindo. É claro que a gente deve dormir, deitar e em paz pegar no sono, igual uma pedra. Eu durmo igual uma pedra, irmãos, com a paz de Deus. Mas em momentos de luta, de dor, de tribulação, de deserto, de fornalha, a gente tem que orar, a gente tem que lutar, a gente tem que batalhar, a gente tem que perseverar, que insistir. Foi assim que Jesus fez. A gente tem que reconhecer: Pai, passa de mim esse cálice, passa de mim, ou passa comigo nesse deserto, nessa fornalha, nesse vale, porque senão não dá. Então Jesus deixa claro para a gente que as nossas orações devem sempre ser voltadas a Deus. Encaramos a tribulação, encaramos as nossas lutas, contamos com os nossos irmãos, mas há momentos, meus queridos, que só Deus pode. Só Deus pode. Se não for a força de Deus, o poder de Deus, a graça de Deus, se não for a presença de Deus, nós não conseguiremos dar nenhum passo. Deus espera que eu e você sejamos usados para fortalecer, encorajar, animar, exortar, abraçar, acolher os nossos irmãos. Mas em último lugar, meu irmão, dobre o seu joelho aos pés daquele que pode todas as coisas no céu e na terra. Dobre o seu joelho. Quero terminar de forma bem breve, dizendo que a gente aprende aqui a enfrentar nossas dores, compartilhar nossas dores, mas em último caso a gente aprende que precisamos pedir ao Pai que venha sobre nós e que seja feita a vontade dEle, assim na terra como no céu. Não importa qual seja a dor, tristeza ou angústia, se orarmos, se nos humilharmos e esperarmos em Deus, no tempo dEle, na hora dEle, a vontade dEle será feita, assim na terra como no céu. Amém? Que Deus te abençoe.